Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia, meus queridos irmãos ungidos. Tem ungido aí, quem já participou do batismo da unção. Grita bem alto nessa manhã de feriado de terça-feira de 2025. Eu, Márcio, fala teu nome. Eu já fui atingido, eu já fui mergulhado, eu já fui escolhido. Oh, glória a Deus! Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Acorda aí, é feriado, mas acorda. Que a santa e muito santa, poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na tua vida nessa manhã. Hoje, dia 4, mais conhecido como dia 4 de março de 2025. Olha, eu estou gravando essa palavra agora, 9 horas e 31 minutinhos, mas pode ser que você vá ouvir à tarde, ou à noite, ou na madrugada, ou outro dia, não sei, Deus tem multiformas de trabalhar, né? Quando Deus ele quer alcançar uma pessoa, ele usa as suas ferramentas, né? Que hoje nós temos as redes sociais, ele usa também os seus servos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, meu irmão, minha irmã, meus amigos que me ouvem nessa manhã, a hora que você receber essa palavra, com disposição no seu coração, separe um tempo para ouvi-la, tá bom? Olha, estamos aí nesse ano de 2025 vivendo sonhos. Eu vou viver os sonhos, tudo que o Senhor prometeu. Eu vou viver, meus irmãos, como o Senhor chamou Abraão. Falou: Abraão, você já está ditoso, né? Já está assim bastante cansado, a idade avançada. Eu vou te recolher, Abraão. Olha só que maturidade, né, de Abraão para conversar com Deus. Mas fique tranquilo, tudo que eu te prometi, que você não viveu ainda, eu vou fazer com Isaac. E assim depois aconteceu com Isaac a respeito de Jacó, e assim depois de Jacó, sucessivamente com seus filhos, e assim até os dias de hoje, né? Então Deus, ele é lindo e perfeito em tudo que faz. Dentro dos sonhos, meus irmãos, nós vencemos o cativeiro mês de fevereiro. Quem venceu o cativeiro? Olha, se você ainda está com alguma dificuldade ou ainda está com o pezinho lá no cativeiro, busque ao Senhor nas suas orações, busque ao Senhor no jejum. Nós estamos no jejum das primícias. Hoje é o quarto dia do jejum das primícias. Amém? Busque o Senhor no jejum das primícias, busque ao Senhor nas madrugadas. Ontem nós estávamos aqui, a Bispa Nivalda coordenando a primeira sala de oração, né, da missão Sem Fronteiras, do canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras. Horas madrugadas, enche as suas taças, peça ao Senhor para te curar, para te ajudar, e com certeza Deus vai enviar o Espírito Santo e ele vai caminhar com você e te ajudar, tá bom? Glória a Deus, estamos firme e forte. Olha, você precisa entender que é muito importante você ter uma oferta de primícias para cobrir a sua casa. A gente fala bastante nos primeiros 15 dias do mês, principalmente eu e a bispa, né? A gente já falou bastante para os pastores, mas chega na hora aqui, eu acho que quem vai ministrar fica nervoso e esquece de falar dessa importância. Queridos, ter uma oferta de primícias significa ter uma oferta de cobertura para a nossa casa. Só quem precisou dessa cobertura sabe do que eu estou falando. Só quem passou por experiência sabe do que eu estou falando. Então, olha, quebra esse espírito de religiosidade que te impede de ter uma oferta de primícia no altar. Tem dúvidas? Chama a bispa, porque a própria bispa nos ensinou que nós fazemos o jejum das primícias, mas um dia o Senhor a chamou e falou: filha, convoca o povo para entregar uma oferta de primícias. O que é uma oferta de primícia? É uma oferta de gratidão, é uma oferta de reconhecimento, é uma oferta de livramento.
Com essa oferta, meus irmãos, nós fazemos ainda mais a obra social. Nós ajudamos famílias, nós ajudamos pastores, nós andamos no ID do Senhor Jesus. Mas o importante, meu irmão, é ser obediente. Eu separo o mês inteiro, irmãos. Olha, o dízimo, quem aqui em casa dá, porque a bispa é a administradora da casa. Não só da igreja, mas da casa. Então, o dízimo que nós recebemos do nosso trabalho, tudo é dado pela bispa. Fielmente, está o nosso envelope. Mas a minha oferta de primícias, eu dou ela todo culto de quarta-feira e todo culto de domingo. Então, se eu tenho 4 quartas-feiras no mês e 4 domingo no mês, eu dou 8 ofertas de primícias. E eu dou sempre o mesmo valor. E eu estou orando a Deus para futuramente aumentar o meu valor. Porque, meus irmãos, Deus faz tanta coisa por mim. Na minha casa, Deus nos dá tanto livramento. Eu saio daqui e eu falo, Senhor, dá saúde para a bispa, no seu corpo físico, mental, espiritual, pelas minhas filhas, pela minha casa, pelos meus pais. Ontem eu estive lá na casa da minha mãe, almocei, meu pai, né? É tão prazeroso você estar com seus pais. Vocês também têm famílias, todos nós temos um pai, uma mãe, aqueles que infelizmente ou felizmente você já entregou, assim como a bispa, ela fala aqui da sua saudosa mamãe com tanto prazer, porque a sua mãe verdadeiramente marcou a sua vida. Então, a oferta de primícia faz toda a diferença. Amém? Não faça um jejum, não faça a oração sem não separar a sua oferta de primícias. É muito importante, tá bom? Estamos juntos, estamos começando o mês de março, né? Estamos aí numa guerra, irmãos. Muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual e a gente precisa estar ligado, tá bom? Olha, antes de eu dar continuidade aqui, quero mandar os meus parabéns, sabe para quem? Para o pai da nossa querida Bispa Nivalda. Vocês conhecem a Bispa Nivalda, né? Nós chamamos ele com muito respeito do Senhor Duvão, porque o nome dele é Durvalino. Então nós falamos, Senhor Duvão. Feliz aniversário, Senhor Duvão, Senhor Durvalino. Nós oramos bastante, né? Vocês sabem de toda a história. Ele voltou, está morando ali na casa onde o Bispo Castro mora junto com a Fabiana, que tem a maior, grande responsabilidade de cuidar do seu pai, está na mão dele. A gente ajuda no que pode, no assessora, mas é o Bispo Castro que está ali o assistindo. E hoje é o aniversário dele, daqui a pouquinho nós vamos estar lá, vamos ter um almoço ali em família, né? Estaremos lá, mas hoje eu quero mandar os parabéns para o meu sogro, que Deus te abençoe, que Deus lhe dê saúde, força mental, física e espiritual. O senhor Durvalino é obreiro aqui de Guarulhos, hein, meus irmãos? Né? Vai ali entregar a sua ofertinha de primícias, né? É conhecido como bonito da igreja. É uma bênção de Deus aqui no nosso meio, tá bom? Então, que Deus te abençoe, Senhor Durvalino, e todos aqueles que estão fazendo aniversário. Talvez não chegou para nós, mas você está fazendo aniversário, que Deus te abençoe ricamente. Ou se você está comemorando alguma coisa, aniversário de casamento, noivado, namoro, por que não, né? Você está comemorando aí o aniversário de algum neto, neta. Olha, que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, em nome de Jesus. Bom, quem ouviu a palavra da bispa ontem, chamado oral, mando eu. Eu ouvi ontem um pouco, né? Depois eu desmaiei, depois da sala de oração, dormi. Aí hoje de manhã, fazendo o cafezinho aqui, ouvi toda a palavra, né? Estou aqui alimentado. A palavra está fresquinha no meu coração, do que a bispa ministrou ontem, né? Sobre o terceiro dia, onde foi dia 3, a unção. Azeite na cabeça fará a diferença nesses dias, né? Então hoje é o 4º dia do jejum, dia 4, terça-feira. O tema de hoje é: batismo de unção gera uma dispensação
disposição. Então nós vamos trabalhar essa palavra chamada disposição. Ontem a bispa falou sobre a diferença. Hoje eu vou falar sobre a disposição. E ela ontem deu uma aula aqui, né? Quando Davi foi achado por um dos servos de Saul, foi apresentado para Saul. Saul comprou aquela ideia porque estava num momento perturbador, como a bispa ministrou na sua vida, e quando Davi foi apresentado para o rei Saul e começou a usar o seu instrumento, fez a diferença na vida de Saul. Embora o Espírito de Deus já tivesse se retirado, porque o próprio Deus retirou-se da vida de Saul, vocês conhecem bem a história, pela sua rebeldia, pela sua rebelião, o Senhor se retirou da vida de Saul, e Saul ficou um rei, carreira solo, sozinho, totalmente dependente de profetas e de outros, porque Deus não se manifestava mais para ele, e um espírito imundo, maligno, entrou para o atormentá-lo. Por isso que, às vezes, ele era atacado, né, afinetado, fustigado com esse espírito maligno. E Davi foi e fez a diferença. Então, o texto base de hoje é 1 Samuel 16, versículo 17. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. Pai, como eu falava um pouquinho antes, a palavra ela não é de uma pessoa, a palavra ela não é de uma placa de igreja com CNPJ. A palavra ela é tua, é a tua boca falando conosco, Senhor. A palavra, Senhor Jesus, ela é viva e eficaz. Ela é conhecida como Bíblia, proibida em vários países, principalmente aqueles que são de esquerdas, aqueles, Pai, né, que não querem viver e não querem ter a disciplina da tua palavra. Ela é proibida. Mas a tua palavra na vida daqueles que querem faz toda a diferença. Então, Pai, nesse 4º dia do jejum, como o Senhor tem falado desde o primeiro dia desse mês de março conosco sobre esse batismo de unção. Fala, Pai. Continua falando, continua se manifestando. E nós entregaremos a Ti toda a honra, toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos, olha, vocês ouviram a palavra de ontem, segunda-feira. Toda segunda e quarta-feira a bispa vem com bastante testemunhos. Você que tem testemunho, chama a bispa, escreve, não manda áudio, que às vezes o áudio é difícil, né? Mas se você quiser mandar um áudio e escrever para ajudá-la, também é bom, tá bom? Que ajuda a bispa e ela vai ler o seu testemunho, porque testemunho nos edifica. Bom, hoje vamos falar então sobre o batismo que gera uma disposição. Como o bispo já deu uma aula, eu já falei, Davi, ele teve toda disposição para tocar, para trabalhar, para ser um servo, para ser ungido na casa do rei Saul. Malaquias capítulo 3:18 fala assim, olha, a gente sempre fala, né? Sempre fala, mas às vezes a gente não consegue tempo na palavra para ler. Malaquias 3:18 diz assim, então vereis. Observa aqui, meus irmãos, outra vez. Se está falando outra vez, é porque já aconteceu, né? A diferença, como a bispa disse ontem, entre aquele que serve e o que não serve. A minha Bíblia fala assim, entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Você observa que a Bíblia ela faz algumas divisões, né? Primeiro, outra vez, significa já um relacionamento. Segundo, entre o que serve e o que não
serve. Eu coloquei aqui, se tem o disposto, tem também o indisposto. Se tem aquele que tem disposição, eu aceito o meu chamado, eu vou, tem também aqueles que são da oposição, que é o indisposto. Ele não quer, né, fazer nada. Ele, na verdade, não sabe nem para que veio à Terra. E eu fui procurar aqui, primeiro, né, no nosso dicionário português, o que é o indisposto? Quais as suas qualidades, né? Qual a diferença no Aurélio? Então, eu peguei 4 exemplos aqui, porque nós estamos falando sobre a disposição, não é verdade? Então, se tem o disposto, tem o indisposto. Então, o indisposto, ele sempre fisicamente anda carregado de uma preguiça, conhecido como uma preguiça aguda, como dizia a minha mãe. Ele sempre anda adoentado e mal disposto. Muitas vezes essa doença, né, ela é espiritual, como acontecia com o próprio rei Saul. Em segundo lugar, segunda característica, olha só o que está escrito aqui no Aurélio, cuja a disposição foi alterada ou está com defeito. Isso causa uma confusão na mente dele. Olha só que interessante se isso não aconteceu com Saul. Em terceiro lugar, o indisposto, ele sempre anda irritado com alguém ou está sempre em desacordo com alguma coisa. Ele sempre também está desgastado e não gosta de ser contrariado e anda mal-humorado. Conhece alguém assim, meu amor? A quarta característica, eu vejo muito isso aqui no trânsito, né? A gente vê pessoas que já acordam desse jeito. Gosta de uma confusão, gosta de um debate, gosta de briga, gosta de causar divisão, ele gosta de contenda. Então observa que o disposto, ele é ao contrário daquele que sempre está. O indisposto, ele sempre anda na contramão daquele que está disposto. E eu peguei aqui as qualidades do disposto no Aurélio. Deixa eu tomar uma água aqui. E é interessante que são 7 qualidades, né? Vou só dar uma pincelada aqui, porque já foi 18 minutos. Aquele que sempre anda na disposição, que está disposto, segundo o Aurélio, né? É um ato ou o efeito se dispor. Eu vou, estou aqui, pode me chamar, mãe. É aquele que sempre coloca-se à disposição. Segundo lugar, mesmo quando ele está ocupado, ele vai pensar em alguma estratégia para se colocar à disposição. Terceiro lugar, olha só que interessante aqui, olha o oposto. Estado de saúde ou de espírito, ânimo, está sempre de boa, sempre com uma ótima aparência. Olha só, o dicionário coloca aqui, o estado de espírito favorável, vontade, animação, entusiasmo. Ele sempre está para cima. É o oposto, né? Olha, em quarto, tendência, inclinação, sempre dá um jeito para ajudar,
gosta de música, gosta de coisas que o coloca para cima. E aqui vai várias qualidades do disposto. Então preste atenção, sempre que nós nos colocarmos para fazer algo, saiba que sempre o nosso corpo ele vai querer andar na contramão. Nós temos uma passagem aqui em Tiago que que eu gosto bastante. Tiago capítulo 3, ele fala assim, eu não vou me aprofundar muito, queridos, porque vai vir uma grande série no sábado, e o Bispo Domingos, o Bispo Cido, ele vai fazer essa série, nós já conversamos, vai começar no sábado, tá? Mas Tiago capítulo 3, ele fala assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Aí o nosso irmão Tiago diz, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então preste atenção, ter essa disposição, andar nessa unção, nesse batismo da disposição, é necessário entender que nós temos que ser separados. Aceitar o desafio de Cristo de não mais nos assentarmos na roda dos encarnecedores. É difícil, meus irmãos, muitas vezes, porque nós temos que fazer escolhas. Por isso que Tiago está dizendo aqui, de uma só boca procede bênção e maldição. Então, a quem vamos servir com a nossa disposição? A quem vamos adorar? Quando nós estamos numa igreja, né? E nós somos chamados para exercer alguma função desta igreja, nós temos que ser obedientes aos nossos líderes. Por isso que eu vou falar só duas qualidades do disposto, porque nós vamos ter aí uma série que vamos falar sobre, não vou dar o spoiler, você vai aguardar. Nós vamos abordar bastante esse tema. Então hoje eu quero só falar sobre duas qualidades do disponível, só duas. Primeira qualidade daquele servo que sempre está disposto, quando ele sempre está disponível. Às vezes, a nossa experiência de igreja, às vezes a gente, é interessante, a gente seleciona funções dentro da igreja, né? Nós temos departamento infantil, nós temos evangelismo, nós temos louvor, nós temos a intercessão, nós temos a tesouraria, secretaria, escola bíblica dominical, nós temos aqueles que são os missionários, temos várias atividades, né? Muitas pessoas falam cargos, mas a igreja não tem cargo, tá? A igreja tem atividades, são ministérios, são ferramentas que Deus colocou para ajudar o pastor a conduzir, né, aquele corpo diretivo da igreja, que são os membros. O pastor sozinho não consegue. Foi exatamente o sogro de Moisés falou para Moisés, se não me engano, Jetro. Então, algumas pessoas, quando elas são chamadas, elas querem escolher o que vai fazer. E quando a gente passa por isso, a gente percebe que pessoas querem escolher aquilo que elas mesmas julgam ser importante. Eu vou pregar. Porque pregar, sobe no altar, então é importante. Eu vou cantar. Ela julga ser importante. Mas, na verdade, não é aquilo que eu julgo ser importante. Quando eu estou falando, eu estou à disposição, meu irmão, é realmente estar à disposição. Não é você escolher o cargo ou função que você vai fazer dentro da igreja, mas sim deixar que Deus venha colocar você, como diz a pastora Rosinha, na brecha, na fiação. Por isso que a primeira qualidade que eu coloquei aqui é
estar sempre disponível. Não importa a função que lhe foi colocada. Eu separei aqui uma figura muito importante de João Batista. Olha só o que o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó: houve um homem enviado por quem? Por Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. João Batista foi chamado para qual função? Anunciar a vinda de Cristo. Trazer o batismo nas águas. E falar somente sobre Cristo. Ser claramente menor do que Cristo. Ele fala, olha, hoje eu vos batizo com água, mas logo, logo virá aquele que é maior do que eu. E ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então observa que quando você está à disposição, você nunca vai querer ser maior do que aquele que te chamou. Porque você está disponível, você tem esse entendimento que você tem uma função de servo. E se precisar se colocar como menor, vai se colocar de boinha, como diz o ditado. De boa. Meus irmãos, isso é muito difícil no reino. Porque às vezes quando somos colocados em alguma função que julgamos ser menor ou inferior, às vezes não queremos. E isso é reflexo de um rebelde, de uma unção contrária. E nós vemos aqui o João Batista, o grande João Batista, se colocando numa função disponível e de uma humildade. Olha, meus irmãos, a gente poderia passar o dia falando desse grande homem, João, que nos dá um exemplo de fidelidade, de lealdade, né? De estar ali fiel ao ministério que o Senhor. E morreu, meus irmãos, decapitado por uma vaidade de um rei e de uma moça que pediu a cabeça de João Batista. Então a primeira qualidade que eu quero te dizer, esteja disponível 100%, sem querer escolher a função que Deus vai te colocar. Como Davi. O pai disse, Davi, aqui ó, tá queijo, vou nem entrar muito nisso aqui que nós vamos entrar para frente. Mas o pai de Davi, Jessé falou, tá os queijos, tá o pão, tá o refrigerante, tá o chazinho, vai lá e leva para os seus irmãos. Davi se colocou à disposição do seu pai. Tá bom, pai, é para ir para a guerra? É para levar isso aqui? Eu vou. É isso que Deus deseja ouvir de nós. Sim, Senhor, eu vou. Entender o que é a qualidade de estar disponível? Eu vou, porém, você já ouviu isso, meu amor? Eu faço, porém, eu vou doar, porém, eu vou ir, porém, não. Guarda o seu ou o nosso porém para a sua casa com seus filhos. Para com Deus, não. A partir do momento que você falar para Deus, como Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, Isaías não sabia uma vírgula do que Deus tinha pela frente para a vida dele. Mas ele foi testemunha de um poder sobrenatural que ele viu atuando e viu tocar nele, na sua boca. Então, meus irmãos, mesmo sem saber o desafio que ele tinha pela frente, ele falou, Senhor, eis-me aqui.
Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Eita, você está disponível para dar um bom dia? Eu já dou bom dia. Então dá um bom dia daqueles bom Faz dias. 7 anos que eu estou dando bom dia aqui. Você está disponível para isso? Agora eu já estou trabalhando até de madrugada. Viu, pastora Jane? Eu estou trabalhando até de madrugada. Ai, Bispa, Jesus. o que você acha dessa qualidade de estar disponível? Bom dia, meus irmãos, graça e paz, bom dia. Ah, bispo, estar disponível realmente é para os ungidos, né? Todo ungido vai estar disponível, né? Todo aquele que recebeu esse batismo de unção vai estar disponível. A gente abriria a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma grande parte de pessoas disponíveis, né? Porque os que foram indisponíveis, os que não foram, os que foram indispostos, nem aparece, a Bíblia nem fala mais sobre eles. Mas por exemplo, Ana foi disponível, né, para ser usada para mudar um sacerdócio falido, caído, né, que era o de Eli. Deus usa a vida dela. E ela vai para o altar, oferece a oferta, né, oferece o Samuel. Então você vê, até hoje a gente fala de Ana. Toda vez que a gente ministra sobre Ana, alguém me chama e fala: Nossa, bispa, Ana é a história da minha vida. Né? Tem até os votos aí, né, de Ana. Então, bispo, às vezes também o que acontece, meus irmãos, é que as pessoas, elas falam assim: mas eu me dispus para algo, e a gente não está falando aqui só de igreja, porque tem até na parte profissional também, viu, bispo? Tem até como marido, como esposo, como filhos, tem essa palavrinha disposição, ela engloba um leque enorme, não somente em parte de igreja, essas coisas, né? Mas às vezes o que eu percebo, que muita gente fala assim, mas agora eu inventei de falar que eu ia fazer isso, ela inventou, né? E agora eu tô cansado, né? Que nem a gente. Fizemos a sala de oração. Não é que nós estamos cansados, né? A gente, claro, a demanda é grande, mas o nosso espírito está alegre de ter feito. Prazeroso, né? Estamos felizes. Então, muitas vezes, as pessoas, elas se dispõem, depois elas acham que tal coisa virou um peso, né? Gerou um cansaço excessivo, gerou uma situação, né? De até arrependimento por ter se colocado. Mas eu aprendi uma coisa, bispo, que o que Deus colocou você para fazer não vai te cansar nunca. Nem desgastar. Porque se pesou, não era de Deus. É verdade. Pode ter certeza. Eita, forte. Por isso que Davi tocou para o endemoniado, né? Porque Deus mandou tocar para o endemoniado. Será que todo mundo hoje está disposto a ir tocar para o endemoniado? É verdade, meu amor. A gente quer escolher. A gente quer escolher, mas olha, na verdade, nós não temos que escolher, nós somos escolhidos, nós já fomos escolhidos. Então, queridos, dentro dessa primeira qualidade, estar sempre disponível, vamos já fechar aqui, né? A segunda qualidade, o disponível, ele não fica escolhendo funções, como eu mesmo disse. E eu falei sobre isso por esses dias atrás, Marcos capítulo 4, capítulo 16, versículo 15, Jesus fala sobre o ID. Então alguém pode ter uma dúvida, já vai se preparando para nós orarmos, né? Então, bispo, qual é a minha função? Eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus na minha vida, eu me batizei nas águas, eu estou numa igreja, eu tomo ceia do Senhor, eu estou no canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras, eu sou aqui do grupo, eu faço parte de um grupo de WhatsApp, eu sirvo na igreja YXOW, eu sou do Polo de Guarulhos, eu tenho dúvida de Bauru, eu tenho dúvida, o que eu posso ser útil, para que Deus me chamou? Olha, você está aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó. Marcos 16, 15, disse Jesus, fala comigo, disse Jesus. Então o que ele disse? Ó? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome, Jesus disse, olha o batismo de unção, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes falar mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles o quê? Seriam curados. Então,
Queridos, você não tem uma função, você tem várias funções. Você tem uma função de ser evangelista, de ser um missionário. Por exemplo, muitas pessoas, assim como eu tenho uma vida de trabalho corrida, eu não consigo estar pregando o evangelho fora do Brasil. Mas eu posso, com a minha oferta de primícia, patrocinar um missionário lá fora. Com isso, o missionário que está exercendo o chamado dele lá fora vai receber a sua pedra na coroa, como diz lá em Apocalipse, e eu também vou receber a minha pedra na coroa, porque eu, na minha disposição do meu trabalho, eu vou separar o meu dízimo e a minha oferta e vou ajudar esse missionário. Eu ajudo quando eu me apresento uma igreja. Lá eu vou estudar, eu vou conhecer qual é o propósito de Deus, que Deus deu para aquele pastor. Irmãos, cada igreja tem um chamado. Cada igreja Deus chamou, para funções diferentes. Ontem eu conversava com uma irmã da Cristã do Brasil. Olha, plena segunda-feira, um sol de 37 graus, os irmãos da Cristã do Brasil invadiram uma igreja lá em Bom Sucesso. Estava lotada. Então, aqueles irmãos se dispuseram a ir para lá para uma tarde da bênção. Por que eu vou falar mal da Cristã do Brasil? Outro dia, era 3 horas da manhã, os nossos irmãos da Universal estavam evangelizando. A Deus é amor, ora bastante. Então, cada igreja tem a sua função e o seu chamado. Cada pessoa tem a sua função e o seu chamado. Vocês sabiam que tem pessoa certa para servir nas igrejas? Nem todo mundo foi chamado para andar conosco. Eu falo isso nas nossas igrejas. Nem todo mundo que passa na missão vai ficar na missão. Mas está tudo certo. Um tempo atrás, já para nós orarmos, nós recebemos um jovem, o Maurício. Um beijo, Maurício. Estava passando por um momento difícil no seu casamento, muito difícil. O meu sobrinho, o Rafa, falou: bispo, está precisando de ajuda, traz ele. Veio, ficou 6 meses conosco. Trabalhamos ele, trabalhamos a vida espiritual, mental, ensinamos a orar, a jejuar. Passou 6 meses, ensinamos ele a como guerrear. Meus irmãos, Deus virou o cativeiro dele, voltou com o casamento com a esposa perdoou ali com seu filhinho. Ele me procurou, falou: bispo, procurei o meu ex-pastor, a igreja é do lado da minha casa, minha esposa quer ficar lá, o que eu faço? Falei: filho, a igreja de lá é a mesma daqui. Manda o meu abraço para o pastor, peça para o pastor cuidar de você. Se quiser dar o meu contato, vai na bênção. Esses dias atrás eu chamei e falou: bispo, eu estou feliz, estou ajudando aqui, minha esposa está comigo aqui, meu filho está... Olha que bênção! É isso que Deus ele quer entre nós, entre os CNPJ, as placas da igreja. Nós não somos concorrentes aos céus. Nós andamos debaixo de uma disposição. É isso que as pessoas precisam entender. O disposto, guarde 3 coisas que eu vou te falar para mim já orar. Sempre vai ouvir Deus e vai fazer a vontade de Deus. Saul ficou perturbado porque ele saiu da disposição. Ele fez o que ele achou que deveria de fazer. Ele escolheu funções para ele. E por causa disso, Deus retirou o espírito. Em segundo lugar, o disponível, aquele que está na unção da disposição, preste atenção no que eu vou te falar. Ele aceita a disciplina. Não somos perfeitos, como a bispa ministrou ontem. Longe da perfeição estar na vida de Davi. O rei Davi foi um homem de acertos e erros, como ele mesmo coloca no Salmo. Enquanto eu me calei os meus ossos, enquanto eu não confessei o meu pecado, enquanto eu não fui diante de Deus e não confessei os meus pecados, eu sentia que os meus ossos iam se envelhecendo. Precisei confessar. Então, olha,
o disponível, ele é humilde para confessar. Em terceiro e último lugar, o disponível, ele aceita a palavra profética. Como a bispa foi usada por Deus, está sendo usada todos os meses. Mês de janeiro, mês de viver os sonhos. Ela já engatou a segunda. Mês de fevereiro, mês de viver os sonhos virando cativeiro. A bispa engatou a terceira. Mês de viver os sonhos, vivendo o batismo da unção. O azeite sobre nós. Calma, ela vai engatar a quarta, a quinta, até a 12ª marcha. E nós vamos vivendo mês a mês. Amém? Pega o teu óleo da unção, está aqui a minha taça. Vamos orar pela nossa casa. Vamos orar pela nossa família. Tenha disposição para ouvir a palavra. Eu fico tão triste quando alguém vem falar com a gente pergunta para a pessoa: está ouvindo a palavra? E ela faz aquele sinal. Não fale para Deus que você não tem tempo de ouvir palavra, meu irmão. Porque se você não tem tempo de ouvir a palavra, você não vai ter tempo de ouvir Deus falar com você. Então, não vai ter como viver bênçãos dos céus. Olha o que Tiago diz: de uma só boca procede bênçãos e maldições. Não é conveniente que da mesma fonte que sai água doce, venha sair água amarga. Então você precisa escolher nessa manhã. Ou você vai estar disponível para Deus, ou você vai estar disponível para a carne. Alguém vai ter que ocupar esse espaço. Tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, eu tomo deste óleo da unção, a unção que quebra e despedaça todo o jugo. Ore balabash. Ore canta lá, bachorianda lá, manás. Como nessa madrugada, Senhor, nós estivemos aqui. Várias pessoas escolheram ligar o seu telefone, Pai, para estar orando juntamente conosco. Então, Senhor, eu começo a orar por cada casa do canal da comunhão e do amor sem fronteiras, dos polos, dos grupos espalhados de WhatsApp e na vida de todos aqueles que me ouvem e nos ouvem diariamente. Eu marco a sua casa, os umbrais da sua casa com o óleo da unção nessa terça-feira. E eu quebro todo o laço. Olha, o Senhor me diz que Ele está colocando um anjo disponível na porta da sua casa. Manaias, na porta, na entrada do seu condomínio, da sua rua, da sua empresa, aonde você está. E Ele recebeu ordens. Eita Deus! Ele recebeu ordens para não deixar ninguém chegar na tua tenda, na tua casa. Assim diz o Senhor: você e tua casa está blindado, guardados e protegidos. Deus guarda as crianças, aquelas que estão no ventre das mães, guarda os adolescentes, guarda os jovens, os casais casados, os recém-casados. Meu Deus, prepara bom encontro com propósito com bom encontro. Meu Deus, assim como o Senhor fez, vamos usar de exemplo aqui a vida do pastor Marcos e da pastora Jane. Senhor, prepara casamentos com propósito, une pessoas disponíveis uma para a outra, disponíveis para o ministério, disponíveis para ser feliz entre eles. Senhor amado, quebra os aguilhões, quebra, Senhor, o poder das potestades, quebra, Pai, que tem trazido enfermidades por ordens físicas, como o câncer e tantos outros, enfermidades de ordem espirituais, como, Senhor Jesus, a síndrome do pânico. Senhor, pessoas que não conseguem dormir, pessoas, Senhor amado, que estão na depressão, grau 1, grau 2, grau 3, profunda. Senhor, pessoas que estão perdidas nas drogas, na homossexualidade. Oh, Pai, vai entrando nos lares. Veja, Senhor, a oração da vozinha que está chorando, Pai.
Veja a oração da mãezinha, do pai, do avô, dos familiares que estão sofrendo, Pai. Ore balaba chore canta lamas. Que nessa terça-feira, o Senhor do Valino que está fazendo aniversário seja visitado em todas as casas. Assim eu te peço, Senhor, que esta unção, Pai, que faz toda a diferença na nossa vida, possa recair na vida de cada um nesta manhã. E eu fecho essa minha oração dizendo, Senhor, como Isaías, Senhor, eis-me aqui, estou disponível, faça o que queres, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, vocês viram, né? Ouviram também. Hoje nós não temos a tarde da bênção com a nossa querida pastora Rosinha, ela vai estar intercedendo lá da casa dela, bastante pessoas estão viajando, nós sabemos que é uma semana, né, de feriado prolongado, e que você possa descansar com a sua família, que você possa ter um tempo de descanso até para renovar as suas forças aí, que é preciso, tá? Deus te abençoe, fique na mais santa e poderosa paz do Senhor Jesus. A bispa está mandando um beijo, um abraço para todos.